Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você está nos assistindo. Eu sou o Carlos Honorato e hoje eu trouxe no nosso contato o convidado Marcelo Treffi, professor da área de gestão de pessoas, carreira, trabalho. Ele é graduado em administração, mestre em administração, doutor em ciências sociais e hoje é professor de várias instituições aí, da FIA, da FECAP, da PUC, eu acho que não esqueci nenhuma, da FACAMP também, né? FACAMP. E a gente vai bater um papo aí sobre os impactos que a gente tem de carreira no trabalho com esse meteoro do coronavírus e como que isso vai acontecer. Treffi, muito obrigado por ter aceito aí o convite. É um prazer. Você é um cara que eu admiro há muito tempo aí pelo seu trabalho, pelas suas posições. E é muito interessante, quer dizer, ouvir alguém, a gente tem conversado aqui no canal com gente de várias matizes, conversando com gente da área de pesquisa de economia, do Sebrae, do IPEA, conversei com jornalistas, enfim, a gente tem muita gente conversando. Como você vê essa crise, esse impacto do coronavírus no mundo do trabalho? Dá para ter uma percepção do que vai acontecer? Em primeiro lugar, bom dia, boa tarde, boa noite, enfim, eu que agradeço você pelo convite, é um prazer enorme estar no seu canal aí, trocando alguma ideia, realmente a gente está diante de uma crise, é difícil falar sem precedentes, talvez sem precedentes para nós, como alguns têm falado, essa nem de longe é a maior epidemia da humanidade, mas sem dúvida nenhuma para nós é tudo muito novo, né? Eu acho que a gente focar a discussão na questão do trabalho, da carreira, sem dúvida nenhuma, eu tenho percebido já algumas mudanças, tinha algumas mudanças que estavam já relacionadas ao trabalho, ao mundo do trabalho de uma forma geral, e com impactos significativos na gestão da carreira, tanto a gestão da carreira, como se trata, né, a gestão da carreira sob o ponto de vista da empresa, ou seja, a empresa organizando a estrutura de carreira, assim como a carreira sob o ponto de vista da pessoa, as pessoas cuidando da sua carreira. E o tema carreira, de uma forma geral, é um tema e um termo, né, que ficou banalizado nos últimos anos, em especial por conta da literatura de autoajuda. Mas tem gente séria, felizmente, falando sobre carreira, tanto do ponto de vista da empresa quanto do ponto de vista das pessoas. O que eu tenho, a minha percepção na realidade é que alguns processos que estavam em andamento ou estavam alguns engavetados e projetados para o futuro, por exemplo, algumas empresas que estavam testando o home office, algumas empresas que estavam pensando em iniciar home office, algumas empresas que estavam testando e-commerce, junto com lojas físicas, enfim, eu acho que tudo isso agora acabou de maneira emergencial sendo implantado. Então, tem empresa que estava testando, por exemplo, enxugar os seus espaços físicos e alugar espaços de coworking, ou financiar ou pagar para as pessoas usarem a internet da sua casa, enfim, trabalhando no home office 1 dia, 2 por semana, e aos poucos ir aumentando isso, e agora as empresas se veem com todo mundo em home office. Uhum. Pessoas também se viram em home office, que é o outro lado disso, né? Ou seja, as pessoas que desejavam, aquelas que trabalhavam das 8 às 6 e às vezes até mais, e desejavam, ficavam sonhando em fazer home office, algumas delas sentiram agora na pele o que é home office. Tem gente que está desejando voltar para a empresa. Exatamente, tem gente que não quer mais. Da mesma forma que é muito o que nós estamos fazendo, na realidade, nas escolas, né? Que alguns professores que estavam sonhando talvez em fazer EAD e alunos que não sabiam direito se queriam cursos presenciais ou EAD, agora está todo mundo EAD. Uhum. Só que aí tem um porém também, só fazendo um parênteses na questão da escola, né? Porque o que a gente está fazendo agora, os cursos presenciais que estão tendo aula à distância, é bom se frisar que isso não é EAD, na realidade é de caráter emergencial, a substituição do presencial por uma modalidade online, que não é transmissão, né, na verdade. Exatamente. É de caráter emergencial, certo? Tudo que tem o aval aí do Ministério da Educação, enfim, todos os níveis, fundamental, médio, enfim, superior,
mas não significa dizer que isso vai migrar definitivamente tudo para EAD. Mas, enfim, voltando a falar das perspectivas com relação ao trabalho, eu acho que quando a gente voltar ao normal, ou pelo menos ficou lugar comum agora falar de novo normal, né? A gente vai voltar para o normal, que nada vai ser como antes. Aquilo que se discutia, por exemplo, como carreiras do futuro, a FIA, por exemplo, faz isso no Profuturo, né? Discute carreiras do futuro. Já tem uma discussão já há algum tempo sobre trabalho, sobre emprego, se vai ter trabalho, se vai ter emprego, quantos desempregados vão ter, etc. Eu acho que essa crise acabou descortinando ou revelando algumas coisas que estavam por aí e a gente não estava prestando muito atenção, como, por exemplo, a questão dos informais. Tá? Então, claro que o governo está falando agora que vai dar uma ajuda para o informal, que está se preocupando com o informal, mas o informal já existia. Quando esse governo começou, no governo anterior, nos outros governos, já tinha. A gente já estava com um número aí em torno de 50 ou um pouquinho mais de trabalhadores ou da população economicamente ativa no informal. E aí, quando a gente fala de informal, é difícil falar sobre carreira. Né? Qual que é a carreira informal? Porque a gente aprendeu a falar sobre carreira de maneira tradicional, né? Carreira como uma trajetória de alguém que estudou ou de alguém que tem um ofício e começou a trabalhar naquilo, e entrou numa empresa, enfim. Então, tudo isso é muito novo na gente. Algumas coisas já se discutiam, ou seja, o futuro do emprego, o futuro da carreira, as carreiras do futuro, o trabalho do futuro. Vários estudos que já discutiam as chamadas megatendências, né? Como avanços tecnológicos, e agora a crise intensificou isso. Então, quais são as carreiras do futuro, antes da crise, né, que se discutia, vinculada a avanços tecnológicos, ou seja, automação, a chamada indústria 4.0, robotização, e-commerce, enfim, home office, surgimento aí de uma série de novas carreiras, mas eu acho também que devem surgir novos postos de trabalho, não necessariamente com vínculo empregatício, mas devem surgir novos postos de trabalho. Uma outra mega tendência que se discute há algum tempo são as mudanças demográficas. No caso dos grandes centros como São Paulo, por exemplo, o envelhecimento da população. Claro que a gente descobriu também, alguns descobriram que a população de São Paulo envelheceu com o coronavírus, que atacou exatamente a população mais velha. Uhum. E a gente identifica que a população também empobreceu, né? Porque a gente começa a pessoal a observar que tem muita gente pobre, né? Só um comentário interessante do que você disse, né? Quando eu conversei com o pesquisador do IPE, o Mauro Rodo, ele disse para mim o seguinte: olha, esse negócio de empreendedorismo entre o informal, dizer que eles são empreendedores é uma falácia. Porque o cara não é empreendedor, Concordo. Perdeu o emprego, ele está lá vivendo. No dia que ele tiver de novo um emprego formal, ele vai voltar para o trabalho, ele não está empreendendo, ele não é uma startup tecnológica do Vale do Silício. A pergunta para você é a seguinte: você acha que esse conceito de carreira ele está muito centrado num grupo formal de pessoas que acham que gestão de carreira é isso? Ou você acha que há uma possibilidade de a gente estender isso? Porque as estimativas levam, assim, num pequeno chute inicial, que a gente vai chegar a uns 40 milhões de desempregados, desiludidos, desanimados, desalentados, deslocados, desempregados. Como que alguém que vai estar numa situação como essa vai pensar num conceito de gestão de carreira? Como que você vê isso? Na realidade, a abordagem aí seria a ideia da gestão da própria carreira. Mas isso também é elitista, entendeu? Claro, um termo hoje muito comum quando você discute gestão da própria carreira é o protagonismo. Você tem que ser protagonista da sua carreira. Mas é exatamente o que você falou. Como é que você chega para esse pessoal que é informal e que vende doce aí no farol, de doce no metrô, no trem, etc., e alguém chama ele de empreendedor, mas como é que você fala? Você tem que ser o protagonista da sua carreira. Como é que você chega a 13 milhões de desempregados e fala, porra, você tem que ser o protagonista da sua carreira? O cara vai falar para você qual carreira você está falando. Tem muito discurso com relação a isso. Claro que quando a gente fala de protagonismo e de gestão da própria carreira, a gente está recortando isso para uma elite, sem dúvida.
É mais fácil falar isso para uma elite, mas falar isso para uma grande quantidade de desempregados, que é, na realidade, no meu ponto de vista, o termo protagonismo, ele substituiu um termo que a gente já vinha usando mal, que é da empregabilidade. Uhum. A empregabilidade passou a ser usado como um termo nas discussões sobre trabalho, que é de responsabilidade das pessoas. Uhum. O Estado e as empresas não tivessem responsabilidade nenhuma. Sim. Você está empregado porque você não é empregável. Ok, mas como é que eu faço para ser empregável na sua empresa? É a empresa que tem que dizer, tá certo? Para alguns, o cara tem que voltar 20 anos, né? Porque ele não é empregável pela idade. Como Exatamente. Ele faz? E não vai se empregar mais. Então, na realidade, é o que você falou, muitas pessoas vão tentando, o que você citou, o pesquisador, né? Vão tentando se agarrar de alguma forma, em alguma maneira de sobrevivência. E alguém está chamando ele de empreendedor. Porque no Brasil, na realidade, durante muitos anos, a gente acabou vinculando a abertura de um novo negócio ou alguma aventura, na realidade, a empreendedorismo, ou a espírito empreendedor. E, na realidade, se é que se pode chamar isso de empreendedorismo, esse é um empreendedorismo de necessidade. Uhum. Só abre um negócio ou passa a trabalhar por conta própria, que esse é um termo comum, né, que a gente usa, precisa sobreviver de alguma forma. E não está encontrando alternativa. E talvez na estatística ele seja o desalentado, ou seja, aquele que parou de procurar emprego, mas ele está ativo aí, de alguma forma. Se a gente notar nos últimos anos, aí, nos últimos meses, vamos colocar meses, mas pelo menos até 2 anos atrás, para cá, o Uber resolveu um pouco desse problema. Mas criou uma ilusão para algumas pessoas, porque lá atrás prometeram para as pessoas que quem fosse motorista de Uber chegava a ganhar 12 mil reais por mês. Então, o cara descobriu agora que, Não é. além de 12 mil reais por mês, ele está cheio de conta para pagar, tem que pagar gasolina, ele deixa uma parte para o Uber, ele tem que alugar carro, tem que financiar um carro, enfim. Mas, de qualquer maneira, acabou sendo uma alternativa para alguns. Na realidade, a gente se negou, nos últimos anos, a discutir mais seriamente isso, né? Falando de trabalho, falando de carreira, porque aí você fica... Fingia que não existia isso, né? Exatamente. A gente sabia que tinha o informal, mas tudo bem. Aí você coloca na conta do empreendedor, tem vários informais que são empreendedores, o Brasil é um país que empreende muito. Isso é realmente uma falácia, como o pesquisador colocou. E é embutido aí, tem uma outra questão também. Tem muita gente que abre negócio no Brasil com o sonho de ser senhor, entendeu? Que é o nosso, que a escravidão está no nosso imaginário social também, sabe? Essa ideia de se livrar da ideia de ser empregado de alguém ou ser escravo. Então, como tem o sonho de ser patrão, as pessoas empreendem. E aí depois ela descobre, que é um pouco o que você falou, que é melhor voltar a ser empregado, não quer mais ser patrão. Mas às vezes não mais, porque o bonde já passou, certo? Então, por conta disso, eu acho que vai se banalizando essa discussão sobre carreira. Então surge um monte de literatura de autoajuda, você é o gestor da sua carreira, como ter uma carreira de sucesso, como obter sucesso, enfim. E aí é o que eu sempre falo, como é que você chega para 13 milhões, ou talvez a estimativa que você deu, 40 milhões de desempregados, e fala, você é o protagonista da sua carreira. Qual? Muito difícil. Eu vou te fazer 2 perguntas. Tem uma do critério mais operacional. Eu gosto mais do amplo, né? E assim, como você é cientista social, vou fazer uma segunda pergunta depois, que eu acho que ela é mais abrangente. Do ponto de vista operacional da carreira, quer dizer, você acha que esse evento do coronavírus vai mudar a relação de trabalho no sentido de, eu digo operacional, de flexibilizar relações, dos contratos serem mais flexíveis, de você tolerar essa... Enfim, veja, eu vou citar também uma outra entrevista, o professor Alfredo Berens, ele comentou, as empresas e muito até da cultura latina tem a necessidade de controle. Então, o trabalho à distância é desesperador porque você não sabe o que aquela pessoa está fazendo em casa, né? Quer dizer, você acha que operacionalmente a forma de trabalho vai mudar
e as regras vão mudar também para que isso seja efetivamente mais flexível? Você tem essa percepção ou não dá para ter ainda? Sim, eu penso que sim, eu concordo com o Alfredo, é verdade. Algumas empresas, mas eu acho que mais pessoas do que empresas têm necessidade do controle. E às vezes a empresa quer flexibilizar, mas tem gestores que resistem a isso, exatamente porque eu não sei se o cara vai trabalhar ou não vai. De qualquer maneira, tem uma discussão que não é nova, das ciências sociais relacionadas às novas tecnologias, que as novas tecnologias elas sofisticaram as formas de controle. Então, hoje você controla as pessoas pela hora que ela liga o computador, onde ela estiver. A China, né? O cara tem um QR Code lá que ele indica se Isso, está contaminado ou não e onde ele está, né? exatamente. E aí vai depender muito do tipo de negócio. Então, aí respondendo a sua pergunta, operacionalmente, depende muito do tipo de negócio. E também depende depende muito do que das empresas e os gestores vão perceber agora, né? Ou seja, eu tenho conversado com algumas pessoas de empresa e algumas pessoas têm notado que estão mais produtivas. Tanto a pessoa que é o empregado, como aquele que é o gestor do empregado. Então, ambos estão percebendo que aumentou a produtividade. No entanto, também há muitas pessoas percebendo, como é o meu caso como professor, que nós estamos trabalhando mais. Então, tem uma sensação de maior dedicação. Eu acho que é verdade, as pessoas têm sido mais produtivas. Eu até percebi algumas aulas minhas mais produtivas à distância do que presencial. Estou com a sensação, como essas pessoas também estão, que estão trabalhando mais, porque, na realidade, o que está acontecendo para algumas pessoas de algumas empresas, como ela fica conectada o tempo inteiro, a demanda é o tempo inteiro. Então, são reuniões online, e-mails, WhatsApp, enfim. O tempo inteiro a pessoa está conectada e pronta a responder alguma coisa. Então, o balanço disso é que vai nos dar alguma noção. Eu acho que agora, imaginemos, a gente voltando ao normal, lá em agosto, por exemplo, ou talvez numa visão otimista, final de maio, início de junho, eu acho que o balanço disso vai dar algum direcionamento. E claro que se houver mais flexibilização por parte das empresas, e só vai poder haver flexibilização se houver também a flexibilização da lei. Então, isso vai ter que caminhar junto. Embora algumas empresas já venham assumindo riscos dentro da lei. Mudando ou não a lei, tem empresa que tem assumido o risco porque ela acha que é melhor flexibilizar e reter as pessoas que para elas são importantes e assumir esse risco eventual de um passivo trabalhista. É uma coisa curiosa, né? Quer dizer, a gente já está praticamente 2 semanas nesse processo de quarentena, né? Na primeira semana, eu perguntava ao pessoal se eles estavam trabalhando muito, para os alunos. Né? Eu estou há quase 4. Eu já estou há quase 4. Quase 4. E eu perguntando para os alunos, eu cheguei, são duas, para mim acho que são 2. Aí nos primeiros dias, não, porque nós estamos trabalhando muito mais. E hoje eu realmente começo a ter essa sensação, inclusive comigo, de que a gente está trabalhando muito mais. Mas produtividade é a divisão do quanto você produz em função do tempo que você trabalha. Né? Então, não necessariamente o fato de você estar produzindo mais significa que você seja mais produtivo, que foi exatamente o que você disse. Quer dizer, as pessoas estão trabalhando muito mais, logo elas produzem mais. Mas não significa que a produtividade aumentou. Talvez tenha aumentado, não dá para ter um parâmetro. Né? Vai ter um balanço, é o que eu estou te falando. Acho que vai ter um balanço disso quando... Mais cedo. E eu acho que a mudança do comportamento acaba impactando a lei. Quer dizer, por mais que os juristas, a Justiça do Trabalho, a legislação não queira, essa transformação vai empurrar a mudança da justiça, ou muito ou pouco, mas vai mudar. Né? Sim. Na realidade, eu aprendi o seguinte, as relações de trabalho são um reflexo das relações sociais. Que aí depende de quem está tomando a decisão, mas isso em qualquer lugar do mundo. A relação de trabalho ela é um reflexo das relações sociais. Não necessariamente a lei acompanha isso, mas a relação de trabalho já está acontecendo. Então, a gente já tem, a despeito da lei, empresas que contratam PJ, empresas que terceirizam para atividade fim,
se a lei mudou ou não mudou, empresas que remuneram por fora. Então, isso existe, porque é um reflexo das relações sociais que se flexibilizaram e se modificaram. E isso vai pressionar a lei, sem dúvida nenhuma. E do ponto de vista, assim, como cientista social, pensando sociedade, humanidade, o big picture, né? Vamos dizer assim, o que você vê, você acha que vai emergir dessa nova sociedade quando a gente voltar a esse novo normal? Eu vejo opiniões assim divergentes. Até eu acho que tem mais gente otimista em relação ao que emerge de tudo isso do que pessimista. Mas você que é cientista social, que olha isso com um olhar um pouco mais estruturado, o que vem por aí? O que você imagina Às vezes a gente tem um falso otimismo e uma ideia de que agora nós vamos curar todos os nossos males. A minha percepção é que precisa demorar um pouco essa quarentena. Porque se, por exemplo, amanhã acabar a quarentena, a tendência é voltar tudo ao normal, normal alternativo, mas muito próximo do que era. Se demorar muito, a gente vai ter que rever coisas. Como você vê isso? Eu tenho uma certa dose de otimismo aí, mas eu não sou tão otimista assim, na realidade. O que você falou, a gente fica sempre tentando enxergar a realidade, e a realidade é dura, certo? A realidade nua, né? Nua é dura. Nua e crua. Ela está algumas coisas estão se descortinando. Não é novidade para ninguém que o nosso sistema de saúde estava sobrecarregado e tem um monte de problemas. Certo? Claro que o coronavírus está expondo mais isso, porque a gente não está ouvindo falar de mais nada, a gente só ouve falar de coronavírus. A gente não sabe, por exemplo, que várias pessoas foram transferidas de vários hospitais para outros lugares só para o hospital atender o coronavírus. Mas existem outras doenças que continuam acontecendo e outras mazelas que estão no sistema de saúde. Agora tem se falado mais, por exemplo, que a quem superestima esse número, mas vamos falar em torno de 50 milhões de pessoas no Brasil, não tem saneamento básico. Uhum. Mas é mais ou menos isso mesmo. Deve ser mais ou menos isso. E estou pedindo para a gente lavar a mão. Agora a gente está vendo que tem gente que não toma banho, que não tem sabonete. Vai lavar a mão como? Está com o céu aberto, enfim. A gente já sabia desse problema, não foi o vírus que trouxe esse problema. A gente também está percebendo que os nossos políticos, independente de ideologia e de partido, não estavam preparados para crise nenhuma. Muito ao contrário. Eles estavam navegando na cabeça deles em velocidade cruzeiro num mar calmo. Mantendo o poder, né? Exatamente. Isso também vale para as empresas. Também isso está revelando que muitos gestores de empresas também não estavam preparados. Eu tenho visto muito pouco empresário, muito pouco gente de capa de revista de negócios aparecendo aí para falar, eu tenho uma solução, eu pensei numa coisa, entendeu? Eu vou fazer tal coisa. Tem um monte de gente que sumiu. Sim, os que sempre apareciam sumiram. Sumiram, essas pessoas desapareceram. Então, voltando à tua pergunta, né, na realidade, eu acho que algumas coisas podem melhorar. Então, por exemplo, eu sou otimista com essa relação, com essa questão da gente ficar mais preocupado com as doenças. Pode ser que parte da população, pelo menos, que está conseguindo lavar a mão e usar álcool gel, talvez se previna mais da H1N1 que vai chegar aí, da influenza B, enfim. Covid-23. Exatamente. Covid-23, etc. Eu acho que vai ter uma certa, como a gente comentou aqui, flexibilização das relações de trabalho, mas também precisa ter cuidado com isso, porque também tem um discurso empresarial aí que não tem que ter lei nenhuma, tem que ser tudo possível, e não precisa ter a CLT, não precisa ter nada, também precisa tomar cuidado com isso. Certo? Acho que algumas coisas devem mudar também na relação de trabalho. E sou otimista com relação à criação de novos postos de trabalho. Embora a gente tenha uma estimativa aí de um aumento do número de desempregados, mas eu acho que desempregados, os chamados empregos tradicionais ou convencionais, mas eu tenho a expectativa de que devem surgir novos postos de trabalho, e não só postos super qualificados, isso vai continuar acontecendo, sem dúvida nenhuma. Quanto mais avança a tecnologia, quanto mais surgem novas
tecnologias, mais se sofisticam os postos de trabalho e esses postos serão ocupados por pessoas muito qualificadas. Mas eu acho que devem surgir postos de trabalho também não tão qualificados, por conta do novo normal, né, que a gente vai viver. Mas eu acho que muitas pessoas vão passar a refletir, na realidade, com relação a tudo que a gente está vivendo agora. Claro, como alguns têm falado, né, quando voltar ao normal também, as desculpas que a gente tem agora, elas vão voltar. Então, a desculpa que eu tenho para não visitar os meus parentes, agora eu não posso, mas quando eu puder, eu vou dar desculpa que eu não posso também. Você tem uma excelente desculpa agora, né? Exatamente, mas as desculpas são sempre as mesmas. E uma coisa... Eu acho que alguma coisa vai mudar. A sua fala, quer dizer, eu tenho sempre uma... Não é uma contradição, né? Eu não sei o quanto que você conhece ou pode opinar sobre isso. Mas a gente tem uma discussão no Brasil forte nessa questão de remuneração e de carreira do serviço público, né? Eu já tive a oportunidade de trabalhar com gente do serviço público, em consultorias, em trabalhos, tudo mais. E assim, a gente tem um tanto quanto talvez eu diria injusto a gente criticar todo o serviço público da forma que a gente critica. Eu não sou servidor público, né? Então não estou... Apesar que eu sou um dos grandes defensores de que você tem que cortar salários, especialmente de quem está com salário muito acima da média, né? E cortar salário de quem ganha acima de 30, 35 mil, você teria que ter alguma contribuição, porque senão, no momento como crise agora, você vai ter o gasto público gigantesco em cima de pagar essas remunerações, você vai criar um abismo social entre quem não tem nada e quem ganha muito. Mas eu não sei se você se sente confortável ou a sua percepção, quer dizer, como que você vê o serviço público, a produtividade do serviço público e qual que é a sua opinião sobre carreira no serviço público? Porque com todo mundo que eu conversei na área de serviço público, apesar dos ganhos serem para alguns grupos, não é a maioria, né? Quer dizer, em termos percentuais, quem ganha muito é pouca gente no serviço público. Mas eles são muito infelizes em relação ao plano de carreira, à gestão de carreira, as oportunidades de carreira. Você tem alguma visão sobre isso? Qual a sua opinião sobre, mesmo que seja distante, talvez não tenha tanta proximidade, mas qual a sua visão sobre o serviço público? Não, minha visão é muito parecida com a sua. Eu valorizo muito o serviço público, o funcionarismo público. Eu acho que no Brasil tem um discurso que ele se intensificou do governo Fernando Henrique para cá, na realidade, das privatizações, e se falou muito pouco de tudo que estava por trás das privatizações. Foi se construindo um discurso no Brasil de que o funcionário público não trabalha. Na realidade, foi fazendo com que a população, sobretudo a população que ganha mal, certo, fosse avalizando os processos de privatização. E a gente viu um monte de privatização aí que deu errado, que continua dando errado. É que foi certo? Baratinho, né? Foi baratinho. Por exemplo, uma coisa que está se descortinando agora com a crise é que nós não temos infraestrutura de telecomunicações no Brasil. Nossa estrutura é extremamente precária. E nós estamos tendo que usar. Mas lá atrás, um monte de gente avalizou que a telefonia no Brasil, as telecomunicações, tinham que ser privatizadas, porque o servidor público ganhava muito e não trabalhava, enfim. Então, tem essa pecha, né, do servidor público que ele não trabalha. Eu também conheço servidores públicos. Eu trabalhei numa empresa pública como contratado e as pessoas trabalham muito no serviço público. E é o que você falou, e muita gente no serviço público ganha mal. Dentre outros problemas, um dos problemas, talvez um dos mais graves, é que, historicamente, o funcionarismo público, essa questão da carreira, dos cargos, da remuneração, sempre sofreu muita influência política, né? E fazendo com que as leis fossem sendo criadas de forma a, de alguma maneira, né, impedir a influência política. Então, por exemplo, muitas empresas públicas hoje, o concursado ele não pode ser promovido. Então, isso impacta diretamente na gestão da carreira dele. Ele, para ser promovido para um outro cargo, ele tem que prestar um outro concurso.
O que tentou se evitar com isso? Que as pessoas fossem promovidas ou melhor apoiadas politicamente, exatamente, ou apadrinhadas, né? Então e isso continua esse discurso no Brasil com o governo atual, tá? Claro que nos governos anteriores, por conta da relação muito próxima, em especial com o sindicalismo, isso ficou um pouco dormindo, né? Mas esse governo continua falando em privatização. Eu não sou contra a privatização, mas eu sou muito contra os processos de privatização que foram feitos com o discurso de que estava sendo feito porque a gestão pública ela deve ser gerida de forma privada. O nosso governo aqui atual tem esse discurso, e eu discordo. Gestão pública tem que ser gerida de forma pública. Gerir uma empresa pública com gestão privada. Só se privatizar. Aí tudo bem. Se ela for privatizada, ela passa a ter uma gestão privada. Mas se ela for pública, ela tem que ter uma gestão pública. E é diferente. A gestão pública é diferente. Porque o trabalho do servidor público é um trabalho diferente do empregado da iniciativa privada. As responsabilidades são diferentes, né? Exatamente, exatamente. E algo que se discute muito sobre o servidor público é que muitos se escondem atrás da estabilidade. Não é mentira, mas não é a verdade absoluta que dizem. Ou seja, se não tiver estabilidade, muita gente não se candidata. Certo? A questão, por que alguns concursos são muito concorridos? Pela estabilidade e pelo salário. Se você pegar aí os concursos mais concorridos da Receita Federal, do Banco do Brasil, enfim, são concursos que remuneram bem e têm a estabilidade, porque se não tiver estabilidade, tem gente que nem se candidata. Nos últimos contatos com treinamento, por exemplo, que eu tive com empresas públicas, dos mais variados segmentos, o que eles alegam é que eles estão com muita dificuldade de reter o jovem concursado. Porque o jovem concursado é diferente das outras gerações. As outras gerações prestavam concurso para ficar lá. Esse jovem não, ele presta um concurso para ficar lá estudando, para prestar um concurso acima mais do que aquele. Então, o que acontece? Quando ele entra, e aí a sua pergunta sobre carreira, né? Ele entra na carreira, e quando a empresa começa, ou aquela área, aquele gestor começa a investir na carreira dele, ele vai embora. Conseguindo reter. Está com dificuldade de atrair novos jovens para concurso público, e aqueles que são atraídos estão com dificuldade de reter. Então, eu acho que alguma coisa precisa ser feita. Mas se a gente continuar com esse discurso de que funcionário público não trabalha, que a gestão pública não funciona, todas as empresas públicas serão privatizadas e eu acho que isso aí vai gerar um caos. Interessante. Você tocou nesse assunto, quer dizer, que eu acho que envolve uma área que você estuda, que é um pouco desse mindset, né? E eu sou economista e eu acompanho, quer dizer, tem algumas coisas, eu acho que nós somos contemporâneos, então eu conversei com o Adalberto Piotto, que também é contemporâneo nosso, né? A gente é jovem há mais tempo que a média de um pessoal que está por aí. E é curioso que assim, as discussões que a gente tinha há 15, 20 anos atrás, elas eram intensas, mas você não ia para um radicalismo surdo, né? Quer dizer, a gente tinha... Isso não é ser saudosista, é fato. As coisas, a gente tinha a capacidade de discutir mais amplamente. E quando você traz essa questão da privatização da economia, a gente percebe que tem um mindset nas pessoas do governo, né? E é curioso como você tem o enfrentamento da realidade com que as pessoas acreditam, né? Então, o caso, por exemplo, do primeiro-ministro inglês, o Boris Johnson, que há 2 semanas atrás estava cumprimentando gente com coronavírus, achando que não ia pegar. E agora, hoje, que é o dia que a gente está gravando, deve estar entubado ainda lá na UTI, precisa ver o que está passando na cabeça dele, né? De repente ele volta pior, né? A gente já viu casos de gente que foi esfaqueada e voltou pior, né? Então, voltou mais radical, né? Não menos radical. A minha pergunta, assim, ministérios têm dificuldade, os ministros, você pega o Paulo Guedes, essa turma que é mais liberal, é aquilo que a gente estava comentando, né? Até achei divertido que a sua formação inicial foi no Mackenzie e depois você foi para a PUC, que teoricamente são entidades que têm visões de mundo diferentes, pela própria formação, não é crítica, são visões de mundo diferentes. E fazer essa circulação é muito interessante, as pessoas não fazem essa circulação.
né? Eu mesmo, acho que toda a minha vida foi no mesmo lugar, e às vezes eu sinto falta de ter outras visões de mundo. Você acha que o ministério, os ministros, esse pessoal que é muito afeito do liberalismo, deixar o mercado ajustar, num momento como esse, que é inevitável, que você precisa de Estado, você precisa de governo, você precisa de política pública, você precisa de atuação, essas pessoas conseguem mudar isso? Você acha que, pelo seu conhecimento do indivíduo, você acha que eles conseguem fazer essa transformação, ou é algo que vai acontecer e volta tudo para... Você acha que é possível a pessoa ter uma leitura crítica sobre o momento? Eu acho que é possível, mas não é simples, não é fácil. É exatamente o que você está falando. Depende de como volta. A pessoa pode voltar mais radical ou voltar do jeito que ela era. Você domina mais essa questão econômica, de ser keynesiano, ser liberal, enfim, a mão invisível, etc., que eu nunca acreditei muito nisso, enfim, mas... Porque a gente não vê, a mão invisível a gente não vê. Tem uma mão invisível aqui que ninguém está vendo, ela está circulando. Você falou, por exemplo, do Paulo Guedes, como ele sempre se declarou liberal. Eu acho que hoje, por exemplo, aí, do meu conhecimento de gente, que aí é o que você está falando, tá? Quando eu olho o Paulo Guedes falando na televisão, embora ele esteja falando pouco, ele é um dos que sumiu, certo? Ele é um dos que sumiu. Ele sumiu, o Moro sumiu, o da ciência, o astronauta, não sei onde ele está, não sei se ele está na vivo. Lua. Ele nunca apareceu, então, na verdade, ele nunca surgiu. Está todo mundo falando em ciência, todo mundo falando que a ciência vai resolver, que a ciência vai... E o ministro da ciência não fala, só saúde. O Paulo Guedes, por exemplo, quando você olha para a expressão dele, aí do meu conhecimento de psicologia, tá? E de comportamento humano, você vê que ele está completamente desconfortável. O governo vai ajudar, nós vamos cuidar, que nem ele falou semana passada, nós vamos cuidar daqueles que nenhum governo cuidou, do informal. Isso é que a expressão dele é uma expressão de... Ele na realidade, ele está com uma máscara, né? Eu tive essa... gozado, eu tive essa sensação de que ele me parecia... a minha analogia é com o capitão do Titanic. Quando chegaram para ele que o navio ia afundar, ele falou, não vai afundar nada, nós vamos jantar, vai dar tudo certo, a banda está tocando, fica tranquilo que está tudo sob controle. E você olha assim, não estou sentindo firmeza na fala, né? Que é uma coisa assim, curiosa que eu estava conversando com o Piotto, que é justamente essa coisa da legitimidade, né? Quer dizer, de transparência. A gente fez algumas comparações conversando lá sobre a Segunda Guerra Mundial, que o Churchill é muito citado, tudo mais, e a gente não vê essa liderança, que eu acho que também é outro caminho que você estuda, emerge. Quer dizer, a gente aparentemente não tem uma lideranças no mundo. E pior, a gente não tem lideranças legítimas, né? Quer dizer, eu nem avalio o trabalho do ministro da Saúde. Assim, agora com esse antagonismo político, tem gente que acha ele maravilhoso e tem gente que acha ele um terror. E o mais curioso é que o pessoal que acha ele maravilhoso é o anti-Bolsonaro, sendo que ele é ministro do governo Bolsonaro, né? Isso aí. Maluquices ideológicas. Agora, a gente não vê uma liderança, eu diria, legítima, alguém que passe legitimidade, que passe confiança, né? Você ainda acredita, porque todo mundo fala, nesses momentos que emergem os líderes, você acredita que a gente tem essa imersão de líderes, ou você acha que a gente vai passar isso aí na toque de caixa, com as encrencas que a gente tem pelo mundo aí, sem conseguir uma... E te complementar a pergunta, com liderança e com coordenação, seria mais fácil? Sem dúvida, mas esse é um outro tema, como carreira, extremamente analisado na autoajuda, né? Você pode ser um líder lendo esse livro aqui, daqui 5 minutos como liderar equipes, como liderar crises, na realidade, que é agora, né? É aquilo que eu falei para você um pouco atrás, ou seja, a crise está descortinando a falta de liderança, tanto na iniciativa pública quanto na iniciativa privada. Ou seja, nós não temos liderança pública, nós temos uma quantidade muito grande de oportunistas, pessoas que estão tentando
aparecer de alguma forma como alguém que está liderando a saída da crise, e isso não está acontecendo. E nesse sentido eu sou pessimista, sabe, do surgimento de líderes, porque isso ficou um pouco dormindo, né? Porque a liderança, na realidade, ela só existe quando ela tem aceitação. Não adianta eu achar que eu sou líder. Outros têm que me reconhecer como líder. Não adianta eu pegar a espada aqui e falar, eu sou o novo líder e ninguém me aceita como líder. Eu acho que nós estamos com essa... Nós temos, na realidade, uma crise de liderança, porque o que, na realidade, nós temos é uma crise de credibilidade. As pessoas não confiam nas pessoas que estão impostos, teoricamente, em liderança. Que esse é um outro equívoco também, né? Porque confundir cargo, posição com liderança. Não é porque você está num posto, num cargo, que você é líder. Você é aquele cargo, você tem aquela posição. Mas o fato de ser ou não líder depende da aceitação de outras pessoas. E a gente está com esse problema. Você acha que é um problema? Surgem os líderes messiânicos. Os oportunistas, né? Os messias. Você é óbvio que a gente também não tem informação de todos os países do mundo, mas você acha que isso é um problema mais brasileiro e latino, né? Porque, por exemplo, acho que um exemplo que a gente tem visto pela imprensa é da Alemanha, em que aparentemente e é outro povo, é outra realidade, é outra formação, que eles não obedecem, não é a palavra, mas eles respeitam e seguem a liderança da Angela Merkel. Você acha que é um problema global, quer dizer, que isso se repete em vários lugares, ou acho que isso é mais intenso aqui no Brasil? Eu acho que é um problema global, sem dúvida nenhuma. Claro que você tem aí, como você citou, pontualmente a Alemanha, entre outros países aí, talvez por uma questão cultural, de tradição, um respeito maior às posições. Pode ser o caso da Alemanha. Não necessariamente porque, claro que também na Alemanha tem antagonismos políticos, não como a gente está vivendo aqui, esse radicalismo todo, né? Nós e eles, mas na Alemanha tem uma pluralidade política também. A Angela Merkel não é nem de longe unanimidade, certo? Alemanha, mas o fato dela estar naquela posição e culturalmente aquele povo, certo, ter por tradição respeitar as posições, talvez isso esteja mais lá. Né? Mas eu acho que a gente tem uma crise mundial, uma crise global de liderança. E qual que seria a dica de fazer assim, não eu diria um esforço de sugestão, quer dizer, a gente ouve muito dicas para quem está no sistema, né? Então, a dica do cara que está, você está empregado, mantenha o seu trabalho, mantenha seu dinheiro na poupança. Qual a sua dica que você dá para alguém que está prestes ao desemprego, ou que está desempregado, ou alguém que está desalocado, ou alguém que está desiludido? Quer dizer, que conselho, que estratégia de gestão de carreira, né? A gente começou a nossa entrevista dizendo que isso não é carreira. Mas qual seria um caminho, ou se você tivesse que dar uma dica, um caminho, um pensamento, talvez até uma leitura, qual é um caminho para uma pessoa que está numa situação como essa? O que fazer quando você passa por uma crise? Nós, economistas, assim, sabemos que as crises são cíclicas. Então, que demore aí 5, 10 anos para a gente reverter isso, isso passa, né? Acho que os psicólogos também acham que as coisas são cíclicas. Talvez os cientistas sociais também achem. No fundo, o mundo é cíclico, né? Agora, para quem está descendo a ladeira ou está no fundo do poço, olhar a luz novamente me parece distante. Qual a dica? Que plano, que estratégia você sugeriria para alguém que está numa situação como essa e que estratégia para você salvar a sua carreira ou, no mínimo, salvar a sua vida profissional? O que eu diria, na realidade, é que uma coisa importante, a pessoa, que não é simples, né, é tentar fazer uma autoanálise, né, uma autorreflexão. Porque se fala muito de autoconhecimento hoje, né, na gestão da carreira, que não é uma coisa simples, tá? Também não adianta chegar para esse desalentado, desempregado, e falar, você tem que procurar um psicanalista, tem que procurar um coaching, entendeu? Porque aí tudo envolve grana, né? Então, muitas vezes, na maioria das vezes, autoconhecimento depende de ferramentas disponíveis e depende de ajuda de terceiros. Mas o exercício de autopercepção, pelo menos de algumas
habilidades, algumas competências, tentar, de alguma forma, encontrar um caminho, e, claro, muitas vezes encontrar um caminho diante daquilo que eu posso fazer pode envolver também aprender alguma coisa nova. Então, claro, que agora surgiram vários cursos online, grátis, etc., que as pessoas podem aproveitar, enfim, mas não é para todo mundo. Uma coisa é a gente falar aqui para nós, e outra coisa é falar para o cara que está na periferia, sem internet, como é que ele vai fazer o curso grátis? Entendeu? Nem computador ele tem, que curso que ele vai fazer grátis? Qual é o e-book que ele vai ler? Tá certo? Mas no sentido de se auto-perceber ou se auto-analisar para tentar encontrar em si próprio algumas habilidades que se encaixam, na realidade, em alguma oportunidade, que não é uma coisa simples. Na realidade, a pergunta que você fez não é simples, mas tentando responder de forma simples, ou seja, de você tentar identificar o que eu posso fazer e qual é a oportunidade que tem. E acho que, acima de tudo, ser humilde, né? Porque também não adianta eu estar desempregado ou estar a caminho do desemprego e estar sonhando com um emprego na multinacional, certo? Que não vai acontecer. Então, tentar, de alguma forma, aprimorar as habilidades que eu tenho para encontrar algumas oportunidades. Ter humildade no sentido de talvez ter que recomeçar, isso não é... diminui ninguém, não é uma coisa simples, mas também não diminui ninguém. Eu acho e a vantagem, como a crise está atingindo a todos, óbvio que com intensidades diferentes, mas todos estão passando por isso, quer dizer, essa certa necessidade de humildade, humildade e amor próprio se torna mais próximo, quer dizer, você consegue, porque você tem mais gente passando por isso. E Marcelo, para encaminhar, quer dizer, o nosso fim aqui, no campo que a gente milita, né, quer dizer, que é a educação executiva, que é a educação, somos professores e tal, eu tenho a impressão, às vezes, que a gente ainda vai ter um impacto maior do que teria os negócios tradicionais. Você começou falando aí sobre ensino à distância, sobre a mudança, quer dizer, como que você vê o futuro dessa educação especificamente executiva? Eu tinha uma percepção, não sei se você concorda comigo, de que a gente já estava migrando para um modelo mais de demandas individuais, o indivíduo vai procurar o que ele quer conhecer, em cursos menores, com menor duração, tal. Com a ensino à distância, quando a gente fala em ensino à distância, de novo, é a transmissão de conhecimento. E é curioso, por exemplo, eu tenho acompanhado muitas lives de economia que virou moda. Você tem mais live de banco do que de escola. E tem algumas lives que você fica 2 horas assistindo, aquilo é uma aula, né? Porque é o presidente do banco conversando com um investidor internacional, eles têm autoridade e legitimidade para falar aquilo. Como você vê a educação executiva pós isso, e você acha que o impacto vai ser maior? Executiva e educação do nosso mundo, administração, economia. Como você vê isso depois? Como você falou, eu acho que isso já vinha mudando. Eu acho que o impacto vai ser maior no médio prazo, acho que não vai ser imediato, vai ser um impacto maior no médio prazo, mas eu acho que eu acho que a gente não está preparado, a despeito do que a gente está fazendo agora, eu acho que a gente não está preparado para cursos totalmente EAD, nem em termos de infraestrutura e nem em termos de design instrucional, que essa é uma coisa importante. Então, quando eu falei para você que a gente está substituindo a aula presencial por uma alternativa online atualmente, isso não significa que o design instrucional esteja adequado. Porque nós, talvez eu esteja fazendo isso mesmo, eu estou dando aula online, o EAD, o meu design instrucional presencial, está equivocado. Então a gente tem que mudar isso vem caminhando. Eu acredito mais que a gente deva mudar na educação executiva especificamente. Porque a educação executiva, se fala pouco disso, mas a educação executiva, diferente de outras áreas do conhecimento, não precisa de laboratório. Até não tem laboratório, a não ser laboratório de informática, né? Que isso aí é que eu estudei, né? Hoje é meio, né? Para aprender Excel. Então, hoje... exatamente. Então, não tem laboratório. O laboratório, em tese, seria empresa, que é uma coisa também que
É difícil você falar para a educação executiva, nós vamos visitar uma empresa. Isso tem visitas técnicas, por exemplo, mas é mais para você... Pegar o ônibus, passear, trocar ideia, Isso, parar no posto. e aí você olha lá a empresa, isso é válido para os alunos da graduação, por exemplo, mas um nível mais graduação, eu acredito muito que a gente deva mudar para modelos híbridos, sabe? Presencial e parte à distância. Porque os alunos ainda, em especial esse da educação executiva, em especial do nível de pós-graduação, são alunos que eles querem essa convivência com o professor, com outros colegas. Eu acho que a network aí é interessante, mas eu acho que deve se acelerar o processo de entrada de mais EAD. Acho que a gente deve caminhar para modelos híbridos. E aí, mais do que isso, aí, em cima do que você falou, atentando mais para as demandas, sabe? Eu sou cético com relação a esse discurso de que a escola tem que formar para o mundo do trabalho, enfim. Na realidade, não dá para a gente ficar formando toda hora aluno com base no que a empresa quer. Se a gente tivesse feito isso há 4 anos atrás, os alunos que estariam saindo agora da graduação estariam saindo para empresas que talvez não voltem mais, que quebraram. Ou estão desempregados, né? Saindo para o desemprego. A escola tem que formar. Eu gosto sempre de dizer que a educação executiva ela tem que formar pessoas para pensar as organizações. Não dar uma caixa de ferramenta para a pessoa trabalhar na organização, mas pessoas que pensem a organização. Eu acho que isso vai tender a acontecer cada vez mais se as escolas, como algumas já fazem, na realidade, mas se abrirem mais para as empresas, que é uma coisa que historicamente a gente não fez no Brasil, ou seja, há uma distância entre escola e empresa. A empresa acha que a escola só tem teoria, a escola acha que a empresa só é capitalista e só pensa em lucro. Então, eu acho que uma aproximação maior, em especial na educação executiva, para formar pessoas que vão pensar os problemas das organizações. Mas aí a gente precisa se aproximar das organizações para saber quais são os problemas delas, né? Eu outro dia às vezes eu ministro aula de estratégia também, né? E eu tive uma turma que calhou de estar bem no meio dessa crise. Uma dúvida, a gente falou do meio, né? Distância ou próximo. E nessa turma, depois que começou a crise do coronavírus, eu olhei para aquilo tudo que eu estava ensinando, eu falei, tem uma parte disso aqui que não serve para mais nada, né? E mesmo essa gestão, que tem uma influência muito, as ferramentas de gestão têm uma influência muito norte-americana. Você tem a sensação que nós vamos ter que precisar de novas ferramentas? Não invalida as ferramentas antigas. Martelo, machado continuam funcionando, mas você acha que a gente vai ter uma sensação que precisa de novas ferramentas? Sim, eu acho que isso já está acontecendo. Tem algumas escolas que já não só adaptaram esses modelos americanos, enfim, de management, né, americano para a nossa realidade, mas eu acho que tem surgido pesquisadores aí mais focados em empresas brasileiras, na realidade brasileira. Eu acho que isso pode ser uma tendência, embora a gente não possa deixar de discutir, como você falou, os clássicos. Os clássicos, porque não sei se o termo vai ser o mesmo daqui para frente, mas a gente continua num mundo globalizado, né, interconectado, enfim, com empresas multinacionais, transnacionais, etc. Mas eu acho que é muito importante aí os estudos de cultura, né, os estudos de cultura organizacional, entender essas diferenças, a influência desses valores que são compartilhados em determinados espaços e como é que isso influencia a gestão das empresas e como é que isso impacta também na aceitação dessas ferramentas. São ferramentas muitas vezes estrangeiras, né, ou importadas. Uhum. E, Marcelo, uma mensagem final, assim, quer dizer, talvez até mais pessoal, quer dizer, como passar por tudo isso de uma forma, assim, talvez a sua dica pessoal, quer dizer, o que você tem feito, sugerido, até do ponto de vista de tranquilidade mental para a gente passar por isso, quer dizer, qual seria a sua mensagem final para quem está nos assistindo, quem está buscando canais alternativos de comunicação e de informação? Qual seria a sua mensagem nesse olhar aí? Você disse aí que talvez agosto, as
As minhas avaliações é que um cenário relativamente otimista, em setembro a gente estaria de volta a um semi-normal, né? Com todas as dificuldades, diminuir a tal da curva, aquela coisa. Qual a sua mensagem para um agosto, julho? Vamos ser otimistas mesmo, julho, agosto, setembro, positivo. A minha mensagem é que aproveite esse tempo, que não é uma coisa simples, você ficar em casa em prisão domiciliar, como você falou, né? Mas tentar aproveitar o tempo para refletir sobre tudo o que está acontecendo e, sobretudo, filtrar, mas filtrar muito todas as informações que a gente está recebendo. Que é uma enxurrada de informações, é bom que tenha muita informação, mas tentar filtrar isso de maneira que você possa aproveitar, na realidade, o extrato disso tudo que você está filtrando, para que quando as coisas voltarem ao normal, você seja uma pessoa diferente. E melhor, né? Melhor. Melhor uma frase... com a família, melhor nas relações de trabalho, melhor nas relações sociais. Uma frase do Newton Bonder, que acho que ele é um rabino, se eu não me engano, no Rio de Janeiro, ele fala assim, 2020 vai ser o ano sabático do mundo. O mundo está em sabático. Então, um monte de gente queria um sabático, na realidade. Né? Um monte de gente aí ficou para todo mundo, né? Ficou para todo mundo, exatamente. Tá ótimo. Marcelo, olha, foi muito boa a conversa. Eu acho que abriu um campo, um olhar muito interessante sobre essa dinâmica de carreira. As incertezas estão para todos. Eu já estou convidando de antemão todo mundo que eu estou conversando para voltar mais adiante. Quer dizer, seria um prazer conversar contigo quando a gente sair disso e abraçá-lo pessoalmente, porque esse é outro problema, né? A gente não consegue mais encontrar ninguém. Seria muito bom que isso passasse rápido para que a gente pudesse conviver, mas o que eu tenho aprendido é que isso tem criado essa possibilidade de canal. Talvez aquele café que a gente combina de tomar nunca teria sido tomado se não fosse online. Então, a crise gerou essas oportunidades, né? É isso aí. Tá ótimo. Muito obrigado. Marcelo, nos vemos mais adiante. Um grande abraço para você e para todos nós. Um abraço. Um abraço a todos. Obrigado.